Salve Maria Santíssima. Vamos para mais um sermão de Santo Afonso Maria de Ligório. De nada adiantam as devoções externas se não removemos os pecados da alma. Assim, pois, cessai de zombar, para que vossos grilhões não se apertem. Isaías 28, versículo 22. Deus ordena a Jonas que vá pregar a Nínive. Jonas não obedece a Deus e se mete no mar para fugir na direção de Tarsis. Mas eis que uma grande tempestade põe a nave em perigo, próximo de afundar. Jonas, sabendo que a tempestade era um castigo de sua desobediência, disse ao pessoal da nave: Tomai-me e lançai-me às águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu a causa dessa terrível tempestade que vos sobreveio. E de fato, pegando em Jonas, lançaram-no às ondas, e a fúria do mar se acalmou. Logo, se Jonas não fosse jogado no mar, a tempestade não acabaria. Caros ouvintes, compreendeis o que nós devemos deduzir disto. Se não jogamos os pecados da alma, a tempestade, ou seja, o flagelo iminente de Deus, não cessará. Nossos pecados são precisamente o vento impetuoso que provoca a tempestade que nos conduz à perda. Levados pelos nossos pecados como folhas pelo vento. Eis que atualmente são feitas penitências, novenas, procissões, exposições do Santíssimo Sacramento. Mas de que servem elas, se nós não nos emendarmos, se não jogarmos fora os pecados da alma? Esse é o tema do presente sermão. De pouco servirão todas as nossas devoções, se não abandonarmos os pecados, porque não conseguiremos aplacar a cólera de Deus. Costuma-se dizer que a dor não passa se não se retira o espinho. Escreve São Jerônimo que Deus não se enfurece, porque a ira é uma paixão, e Deus não é capaz de paixões. Ele está sempre tranquilo, mesmo quando castiga. Ele não sai da sua tranquilidade. Senhor, de vossa força julgais com bondade. Mas o pecado mortal possui tanta malícia, que se a natureza de Deus fosse capaz de cólera e de aflição, ele provocaria nele a ira e o tornaria aflito. É precisamente o que atraem para si os pecados, como adverte o profeta Isaías. Mas revoltaram-se, ofenderam o seu Santo Espírito. Moisés escreve que quando Deus mandou o dilúvio, declarou-se de tal maneira aflito pelos pecados dos homens, que por isso via-se constrangido a exterminá-los da terra. Teve o coração ferido de íntima dor, e disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei. Diz São João Crisóstomo que o pecado é a única de todos os castigos. Lá onde está a fonte do pecado, aí está a praga dos suplícios. Sobre aquelas palavras do Gênesis que Deus disse após o dilúvio: Põe o meu arco nas nuvens. Considera Santo Ambrósio que a Escritura não diz: Põe minha flecha, mas meu arco, para dar a entender que é o pecador com seus pecados que põe a flecha no arco, provocando o castigo de Deus. Se queremos aplacar o Senhor, é preciso que afastemos a causa de sua ira, isto é, que afastemos os pecados. O paralítico pedia a Jesus Cristo a saúde. O paralítico pedia a Jesus Cristo a saúde do corpo. O Senhor, antes de curá-lo no corpo, curou sua alma, dando-lhe primeiro a dor pelos pecados, dizendo-lhe: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Diz Santo Tomás de Aquino que o Redentor tirou primeiro a causa da doença, que eram as culpas, e depois tirou a enfermidade. Ele pedia a saúde do corpo e o Senhor lhe deu a saúde da alma, assim como um bom médico quer arrancar a raiz do mal.
As culpas são a raiz do mal, pois, como diz São Bernardino de Siena, a causa das enfermidades são os pecados. E por isso o Senhor, depois de ter sarado o paralítico, o adverte dizendo: Eis que ficaste são, já não peques, para que não te aconteça coisa pior. Filho, não voltes a pecar, porque do contrário ficarás mais doente do que antes. E o mesmo advertiu antes o eclesiástico: Meu filho, se estiveres doente, afasta-te do pecado, e em seguida dá lugar ao médico. É preciso primeiro recorrer ao médico da alma, para que ele te liberte das culpas, e depois ao médico do corpo, para que ele te liberte da doença. Em suma, a causa de todos os castigos é o pecado, e mais do que o pecado é a nossa obstinação, como diz São Basílio. Nós é que colocamos a causa, guardando um coração impenitente. Ofendemos a Deus e não queremos sequer nos arrepender? Deus, quando chama pela voz dos flagelos, quer ser escutado, se não ver-se-á constrangido a maldizer-nos. Se não obedeceres à voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Serás maldito na cidade e maldito nos campos. Deuteronômio 28, versículo 15 e 16. Quando nós ofendemos a Deus, isso sobre as maldições, né? É o Deuteronômio 28, do 15 ao 16. Quando nós ofendemos a Deus, incitamos todas as criaturas a castigar-nos. Diz Santo Anselmo que assim como quando um servo se rebela contra o patrão, não somente atrai sobre si a ira do patrão, mas de toda a sua família. Assim também, quando nós ofendemos a Deus, convocamos todas as criaturas para nos afligir. Especialmente acrescenta São Gregório: irritamos contra nós aquelas criaturas de que nos servimos para ofender ao Criador. Deus, por misericórdia, retém essas criaturas, para que não nos aflinjam, mas quando vê que não fazemos caso de suas ameaças e não abandonamos a má vida, então ele se serve delas para vingar-se das injúrias que lhe fazemos. Armará as criaturas para se vingar de seus inimigos, e o mundo se reunirá a ele na luta contra os insensatos. São João Crisóstomo diz que não há nenhuma criatura que não se mova quando Deus quer mover-nos à sensatez. Se, portanto, caros ouvintes, não aplacamos a Deus emendando-nos, jamais seremos libertados do castigo. E que loucura maior pode haver, diz São Gregório, que pretender que Deus deixe de nos castigar quando nós não queremos deixar de o ofender. Tantos vêm agora na igreja, escutam as pregações, mas não se confessam nem se decidem a mudar de vida. Se não abandonamos a causa do flagelo, como queremos ser isentos dele? Amputamos as causas da doença para sermos sarados da doença, diz São Jerônimo. Nós continuamos a ofender a Deus e depois ficamos admirados que Deus continue a nos flagelar? Observemos, diz Salviano, se somos miseráveis, é porque somos impuros. Pensamos, acaso, que Deus se abranda ao ver-nos ir à procissão ou à igreja, sem nos arrependermos de nossos pecados, sem restituir a fama ou a propriedade alheia, sem nos afastarmos daquelas ocasiões que nos fazem viver longe de Deus? Ah, não! Não queiramos enganar o Senhor. Cessai de zombar, para que vossos grilhões não se apertem. Não queirais burlar do Senhor, diz o profeta, porque dessa maneira ficareis ainda mais ligados e amarrados àquelas correntes que vos são destinadas do inferno. Diz Cornélio a lápide, sobre essa passagem de Isaías, que quando a raposa cai no laço, quanto mais ela procura escapar,
tanto mais aperta o nó. Os ímpios iludem-se, pois zombando dos castigos de Deus, mas ainda amarram-se a eles. Caros pecadores, mudemos de vida, não ofendamos mais a Deus, o flagelo está próximo, porque eu ouvi uma sentença de ruína, continua a falar o profeta, por ordem do Senhor dos Exércitos, contra toda a terra. Isaías 28, 22. Eu não sou o profeta Isaías, mas digo que vi logo o flagelo com que Deus nos ameaça, caso nós não nos convertamos. Ouvi o que vos diz o Senhor. Quem vos reclamou isto? Atropelar os meus átrios? Quem vos pede essas procissões e essas penitências? Eu quero é que abandoneis o pecado. De nada serve trazer oferendas. De que servem essas devoções, se não mudas de vida? Eu abomino as vossas luas novas e as vossas festas. Sabei, diz o Senhor, que esses vossos presentes e devoções externos são ódio de minha alma. Caso vós pretendais com isto que eu vos liberte do castigo, sem que sejam afastadas as ofensas de mim. E se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito. Salmo 50, versículo 18 e 19. Todas aquelas devoções, esmolas, penitências que provêm de uma alma que está no pecado e não se arrepende, dela não são aceitas por Deus. Dele não são aceitas por Deus. Deus recebe e aceita somente aquele que se aflige pelas ofensas que lhe tem feito e se resolve a mudar de vida. Veja que Deus não se deixa enganar, de Deus não se zomba. Eu não vos dei como preceito, diz ele, fazer essas procissões e penitências. Não falei a vossos pais e nada lhes prescrevi a respeito de holocaustos e sacrifícios. Foi esta a única ordem que lhes dei: escutai a minha voz. Jeremias 7, do 22 a 23. O que quero de vós, diz Deus, é que escuteis a minha voz, que mudeis de vida, que façais uma boa confissão, com verdadeira dor, porque as confissões passadas, com tantas recaídas, logo após ter-vos confessado, vós mesmos sabeis que foram nulas. Quero que façais força para repelir aquele ataque, aquela má companhia. Quero que procureis restituir aqueles bens, ressarcir aquele dano. Escutai minha voz, serei vosso Deus, serei convosco Deus de misericórdia que vós desejais. Comentando aquelas palavras de São Mateus, quem tem ouvidos, ouça. O cardeal Gon diz, alguns têm ouvidos, mas não são ouvidos para ouvir e fazer aquilo que ouvem. Eles ouvem as pregações, ouvem as advertências do confessor, ouvem, em suma, aquilo que devem fazer para aplacar a Deus, mas saem da igreja e fazem pior do que antes. E como Deus vai querer aplacar-se? E como esses tais podem esperar que o Senhor os salve do flagelo? Que o Senhor nos dê a graça da conversão verdadeira neste tempo que nos preparamos para a Quaresma e também para essa festa que tanto ofende o coração da Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse tempo de Carnaval possamos fazer penitência, rezarmos mais, jejuarmos, termos um coração oblativo, um coração penitente, contrito, para que tantas almas que vão rumo à perdição possam se arrependerem e serem salvas. O sermão continuará, mas paro por aqui, depois a gente continua o sermão.